Não sei exatamente em que momento comecei a desconfiar que aquilo não era só uma falha de gestão, mas também nunca tive coragem de dizer que era outra coisa. Na época eu estava no 2º ano da residência, fazendo plantão noturno no pronto-socorro central do Hospital das Clínicas, ali no complexo da Dr. Enéas. Era só mais uma madrugada daquelas arrastadas, com paciente no corredor e café requentado. Tinha acabado de sair de um atendimento quando a enfermeira-chefe me chamou e disse, sem olhar muito na minha cara: "Teve uma internação especial. Mandaram deixar contigo." Eu perguntei onde estava o paciente. Ela só falou, subnível 3, leito 32. Aquilo me travou um pouco. Eu já tinha ouvido esse nome, subnível 3, mas nunca tinha ido. É um dos andares mais baixos do HC, abaixo do nível de acesso principal. Tem que pegar elevador de serviço, passar por um setor de logística, entrar por umas portas que nem sempre estão funcionando. Só vai para lá quem realmente é direcionado. E mesmo assim, quase nunca. Mas achei que era algum tipo de remanejamento de última hora. Só fui. Desci sozinho, empurrando o carrinho de medicações padrão que já estava montado. O corredor estava meio úmido, as luzes piscando, e tinha uma sensação de lugar fechado há muito tempo. O tipo de cheiro que gruda na máscara e parece que vem da parede. No fim do corredor, tinha só uma porta com uma única luz acesa. Leito 32. Na maca, um homem. Não era velho, mas também não parecia jovem. Uns 50, talvez. Estava deitado, com a cabeça voltada para o teto, olhos abertos. Parecia acordado. Eu fiquei parado um tempo esperando ele reagir. Nada. Mas ele estava respirando. O monitor cardíaco mostrava batimentos estáveis, mas o painel de energia do quarto estava desligado. As tomadas ao lado da maca, todas fora de uso. Cabos soltos, mas o monitor funcionando. Isso me incomodou, claro. Cheguei perto e observei de novo. O número no monitor oscilava de forma tão ritmada que dava a impressão de ser um vídeo em loop. Mas o sensor estava acoplado no dedo dele. Pulseira no punho, etiqueta com as letras. PAC.ESP32. Peguei a prancheta no pé da maca. Ficha de papel. Não tinha prontuário eletrônico disponível ali. Nada no nome, nenhum histórico, nenhum CID. Só paciente em observação. Não realizar procedimentos invasivos. Não medicar sem autorização expressa. Aquilo parecia mais protocolo de detento internado. Ou paciente psiquiátrico com medida judicial. Só que sem nenhuma menção ao nome dele, nem iniciais. Fiquei ali parado, observando o homem. O estranho era que ele não dormia, mas também não fixava o olhar em mim. Acompanhei com os olhos o movimento do braço dele. Mexi um objeto, bati um bisturi de leve na bandeja e ele acompanhou com os olhos, sem mover o rosto, como se tivesse ciente, mas sem esboçar reação. Saí dali meio desconfortável. Subi e perguntei para a mesma enfermeira que tinha me enviado. Perguntei quem era o paciente, de onde ele tinha vindo, se tinha acompanhante, por que estava isolado naquele andar. Ela respondeu sem tirar os olhos do computador. Ele só precisa de vigilância. É a única coisa que pedem. Pedi acesso ao prontuário eletrônico. Tentei logar com meu crachá no sistema. A tela carregou e apareceu uma mensagem que eu nunca tinha visto. Alerta, permissão suspensa por diretoria geral. Tentei mais 2 vezes. Fechei, reiniciei. Nada. Sempre a mesma frase. Achei que podia ser erro. Chamei o técnico do sistema, que estava rodando no setor naquela noite. Ele entrou pelo sistema mestre e disse: "Esse leito aí nem devia estar listado mais. Subnível 3 está fechado desde 2021, depois da pandemia." Voltei para lá no fim do plantão. Queria pelo menos garantir que o paciente estava sendo monitorado. Quando cheguei, estava tudo do mesmo jeito. Mesma posição, mesmo monitor, mesma luz fraca tremendo no teto. Mas aí percebi um detalhe que não tinha notado antes.
A parede atrás da maca não tinha ponto de oxigênio funcionando, só uma placa coberta com fita branca. E mesmo assim, ele tinha cateter nasal, cateter seco, tubo acoplado, sem pressão, como se fosse só decorativo. Sabe quando tudo parece certo demais, mas quando você olha com calma, nada conecta? Foi essa a sensação. Me senti fazendo parte de uma encenação, mas sem saber qual era o papel. Na troca de plantão, tentei anotar no sistema minha vigilância noturna. Sabe o que aconteceu? A hora zerou, como se eu não tivesse nem passado por ali. Mas eu estava. Passei 4 horas naquela ala. Fiz conferência de sinais, tentei entender o protocolo, consultei o carrinho de emergência, fui até o chefe do setor clínico. Disse que precisava de orientação sobre um paciente do subnível 3. Ele franziu a testa e falou: "Não tem ninguém internado lá. Aquilo foi desativado, desde antes de você entrar." Perguntei então como meu crachá abriu a porta. Ele não soube responder. Disse que podia ser acesso herdado, nunca removido, ou erro de mapeamento do sistema. Pode deixar que vamos ver isso. Saí da sala com aquela sensação de que, quanto mais você pergunta, mais parece que você é o problema. Comecei a guardar tudo. Imprimi a ficha, tirei foto do leito, fiz registro das horas, mas depois que subi para o alojamento e tentei mandar tudo por e-mail para mim mesmo, o Wi-Fi travou. Não dava erro, só não carregava. Guardei os arquivos num pendrive e esperei. Na semana seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Fiz plantão clínico no andar 5, dei aula para os internos da Reumato, preenchi planilha de intercorrência. Vida normal. Mas toda hora, minha cabeça voltava para aquele homem. No relatório impresso que eu tinha salvo no pendrive, constava meu nome como responsável pela vigilância passiva do leito 32. Só que essa linha não existia em nenhum outro sistema do hospital. Era como se alguém tivesse montado uma ficha paralela, sem data, sem horário, sem setor. Na sexta à noite, me escalaram de novo para o plantão noturno. Eu nem pedi. Tinha gente na fila para essas madrugadas. Mas lá estava meu nome. Médico residente, clínica geral, referência técnica. Mesmo cargo da última vez. Desci. Dessa vez fui direto. Sabia o caminho, a sequência dos cartões, os botões do elevador que tinham que ser segurados junto. Fui sozinho. Nenhum segurança no caminho, nenhuma alma viva naquele subsolo, a mesma luz intermitente, o mesmo corredor gelado, mesmo barulho de goteira batendo em piso de borracha. Mas quando virei a esquina final, percebi o que tinha mudado. A porta do leito 32 estava entreaberta, luz acesa, e alguém tinha colocado o monitor numa posição diferente, de frente para a porta, como se quisessem que ele fosse visto de fora. O paciente ainda estava lá, mesmo olhar fixo, mesmo cateter seco, mesma etiqueta no punho, mesmo som do monitor bipando num ritmo lento, quase mecânico. Mas eu juro, por um segundo, eu tive a sensação de que ele me reconheceu, como se estivesse esperando. Não piscou, não moveu, só acompanhou. E eu parei. Senti minha mão tremer, como se eu tivesse esquecido como se escreve. Fiquei ali com a prancheta no peito, olhando para ele, e tudo o que eu conseguia pensar era: se eu falar qualquer coisa agora, isso vira real. Dei meia volta e subi. Não entrei. Não conferi sinal. Não anotei nada. Na manhã seguinte, decidi não relatar. Apaguei os rascunhos. Guardei o pendrive numa gaveta trancada. Tentei esquecer, mas foi aí que a coisa ficou mais estranha. Na segunda-feira, abri o sistema da residência para ver minha escala. E minha designação tinha mudado. Eu não estava mais nos plantões noturnos. Nenhuma justificativa. Nenhuma mensagem prévia. Só meu nome, removido da escala. Quando abri meu e-mail, tinha uma mensagem automática. Acompanhamento psicológico preventivo agendado. Setor de apoio emocional. Segunda-feira, 10 horas. Não solicitei nada. Não conversei com ninguém.
Não houve nenhuma intercorrência nos últimos atendimentos. Mandei mensagem para o meu preceptor. Ele respondeu com um emoji de interrogação. Nem sabia do agendamento. Fui pessoalmente até a coordenação do setor clínico. O coordenador me recebeu com um sorrisinho sem graça e disse: "Ah, é só um acompanhamento. Depois de pandemia, a gente tenta fazer esse tipo de acolhimento rotineiro, cuidar dos nossos." Eu perguntei se era por conta do subnível 3. Ele não respondeu. Fingiu que não entendeu a pergunta. Voltei lá, na terça. Queria ver com os meus próprios olhos e não consegui mais entrar. A porta do acesso já não aceitava meu crachá. O botão do elevador para o subnível 3 tinha sido removido. Um técnico da elétrica me disse que aquele andar estava fora da malha prioritária de energia. Ou seja, nem sistema de backup tinha. Perguntei se alguém tinha mexido no leito 32. Ele fez cara de dúvida e disse: "Isso ainda está lá? Jurava que tinham lacrado depois de 2021. Lacrado. Voltei até o acesso de escada. 3 andares abaixo do térreo. E encontrei. A porta com correntes, lacre plástico e um papel colado com fita adesiva suja. Setor desativado. Interdição administrativa. Uso proibido. Assinado com carimbo ilegível, data antiga. O nome do responsável, raspado com corretivo. Desde então, nunca mais ouvi falar de ninguém que tenha sido escalado para lá. Nunca mais vi menção a paciente especial nenhum. Quando alguém pergunta se eu lembro dos meus plantões noturnos no HC, eu falo do 8º andar, da cardio, dos pacientes de UTI, mas nunca do leito 32. Até hoje, só uma coisa me incomoda. Às vezes, eu recebo mensagem do sistema dizendo que meu histórico de ponto foi ajustado. Nada muito escancarado, só um ajuste de horas em razão de inconsistência no espelho. Mas quando abro, o campo de sexta-feira daquela sexta ainda aparece vazio. E eu estive lá. Eu vi aquele homem. E ele me viu. Não sei se era paciente, não sei se era detento ou servidor ou sobra de protocolo mal encerrado, mas se você tiver acesso ao sistema do HC, se conhecer alguém da infraestrutura, da elétrica ou da segurança, procura o leito 32, vê se ainda está lá. E se estiver, vê se ele ainda olha, porque no fim, o que mais me dá medo nem é o que eu vi. É a sensação de que eu fui o único autorizado a ver. E agora, oficialmente, nem isso eu fui. Ei, se você curte esse tipo de história, realista, desconcertante, contada como se tivesse acontecido com alguém bem perto de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente publica relatos assim todas as semanas, sempre com respeito, cuidado nos detalhes e aquela tensão que não solta da cabeça. E para você que já faz parte da nossa comunidade, que está aqui com a gente em cada estreia, cada comentário, cada teoria, obrigado de verdade. É por causa de vocês que esse projeto cresce e continua firme. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui, cada relato conta e quem escuta até o fim faz parte da história também. Se você já passou alguma madrugada dentro de hospital público, não como paciente, mas como parte da equipe, você sabe que não é só o corpo que cansa, a cabeça pesa. E o clima pesa também. Eu entrei para o plantão da Liberdade meio que deslocado, sabe? Tinha acabado de sair do estágio no HC e era um puta orgulho ter conseguido um contrato com o município, mesmo que temporário. Só que, diferente dos outros lugares por onde eu passei, lá era diferente. Tudo parecia mais calado, mais contido. E olha que o hospital já não é exatamente um lugar animado. A unidade em si era pequena, com cheiro de éter encardido, luzes fluorescentes que falhavam, e uma ala que, segundo me disseram, tinha sido interditada, mas ainda mantinha o biombo no lugar como se alguém usasse.
O ar-condicionado do corredor vivia desligado e o bebedouro do posto estava com aquele gosto de cano velho, sabe? Até aí, tudo certo. Era o que eu esperava. Só que os pacientes que me chamaram a atenção, especialmente à noite. Na segunda semana, eu notei um padrão estranho. Sempre por volta das 2 ou 3 da manhã, chegava alguém. Sempre de ascendência asiática, geralmente idosos, trazido por algum familiar mais novo, geralmente bem calado, educado, mas direto. As lesões desses pacientes eram muito específicas. Teve um senhor com 2 cortes retos, paralelos, na lateral do tórax, em ambos os lados. Feridas limpas, sem crosta nem sujeira, profundidade controlada. Pareciam cirúrgicas, mas não tinha histórico de procedimento. Só que o que mais me incomodava era que eles não reagiam. Eu fazia a palpação, tocava no local e nada. Nenhum estremecer, nenhuma contração. Nada. Ausência total de resposta nociceptiva. Um deles tinha uma lesão circular na região escapular, tipo uma queimadura, mas sem bolha, só aquela marca escura, afundada. E o senhor estava ali, sentado, calmo, olhando para o nada. Eu tentava conversar com eles, puxar o histórico, perguntar como aconteceu. Eles só olhavam para o chão ou para a parede. Quem respondia era sempre o acompanhante. Jovem, voz baixa. Objetivo: caiu em casa, se queimou com panela quente, foi acidente. Teve um dia em que eu insisti com um deles. Fiz a pergunta direto para o paciente. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ou nem isso, a acompanhante colocou a mão no ombro dele e respondeu por cima. Disse que ele não entendia bem o português. Depois disso, uma enfermeira mais antiga, a dona Yolanda, veio até mim no posto e falou bem na miúda, com um avental meio sujo ainda do atendimento anterior. Tem certas famílias que cuidam dos próprios. Você só entrega o que pedirem. Na hora eu só assenti, mas aquilo me ficou na cabeça. O protocolo pedia que eu preenchesse o prontuário. Então fiz como devia ser feito. Descrevi a lesão do idoso com detalhes, especifiquei a profundidade, a ausência de resposta à dor, o aspecto simétrico e até comentei que, no local da marca circular, havia sinais de necrose superficial, bem no centro. Quando fui tentar salvar o atendimento, a tela travou. Ficou cinza por uns segundos, depois apareceu um aviso que eu nunca tinha visto. Entrada bloqueada. Código 42A. Dados sensíveis. Pensei que fosse bug do sistema, voltei, tentei de novo. A mesma coisa. Nesse momento, a acompanhante que estava ali do lado da porta entrou. Não me encarou diretamente. Só disse com a voz mais neutra do mundo: pode deixar só o sintoma. O senhor teve febre. Mais nada. Cara, o jeito como ela falou isso, como quem já passou por isso 1000 vezes, como quem sabe o que vem depois se você não faz do jeito certo. A ficha que sobrou no sistema só constava queixa febril, paciente orientado, sem queixas adicionais. Foi como se a lesão nunca tivesse existido. E ninguém, absolutamente ninguém, achou isso estranho. Eu comecei a observar mais. Tentar entender se era um padrão de família, de bairro, se os pacientes vinham da mesma casa. Mas o endereço era sempre vago. E mais uma coisa, o acompanhante variava, mas a linguagem corporal era sempre a mesma, impecável, sem tensão. Nenhum tremor de voz, nenhum pedido de desculpa por incomodar de madrugada. Era como se fosse uma obrigação, como se estivessem seguindo um protocolo particular que não era o nosso. Na semana seguinte, outro senhor, ferida incisa, agora na região lombar, bilateral, exatamente simétrica. Eu chamei um colega mais velho, o Dr. Elísio, para dar uma olhada. Ele observou, ficou em silêncio por um tempo e só falou: anota dor lombar, não pergunta muito. A ficha deles é interna. Ficha interna? Eu perguntei, meio sem entender. Ele só me encarou com aquela cara de quem sabe que já falou demais. Depois daquela noite, comecei a ficar mais atento. Não só nos pacientes, mas no sistema também. A cada plantão,
Eu tentava puxar os registros antigos, pelo menos os que eu lembrava o nome ou o horário. Mas uma coisa começou a me incomodar. As fichas não batiam com o que eu lembrava. Tinha paciente que eu jurava ter preenchido com detalhe e constava só queixa de tontura ou dor inespecífica. Pensei em erro de salvamento, sei lá. A gente se engana também, né? Mas quando eu tentava acessar os exames que tinham sido coletados, que eu mesmo solicitei, aparecia um aviso vermelho que dizia: acesso restrito, nível 4. Nível 4? Nunca vi isso em atendimento de pronto-socorro. A gente mal tem nível definido ali. O sistema é meio aberto para quem está no plantão, mas parecia que esses pacientes tinham uma camada diferente, uma ficha paralela. Teve um dia que eu comentei isso com a Ana Clara, técnica de enfermagem que rodava comigo desde a primeira semana. Ela só olhou para mim com aquela cara de para com isso e falou: se você quiser durar aqui, aprende a fechar só o que cabe no plantão. E saiu. Não falou com má vontade. Foi até gentil. Mas aquilo bateu. Ela não estava me desacreditando. Estava me avisando. Na outra semana, um paciente novo entrou. Mesmo padrão. Homem, idoso, magro, calado. Acompanhante, um rapaz de uns 30, óculos redondos, cabelo bem cortado, camisa por dentro da calça. 2 lesões circulares nas costas, entre as escápulas, idênticas. Pareciam feitas com molde. Nenhum sinal de infecção, nenhum hematoma ao redor, mas a pele ao redor da marca parecia endurecida. Tipo como se tivesse queimado há dias, só que fresca. Eu comecei a examinar e, de novo, nenhum sinal de dor. Ele olhava para a parede, imóvel, só respirando. Nem piscava. Quando fui coletar os sinais, notei que ele tinha uma cicatriz no pescoço. Uma linha torta, antiga, mas muito marcada. Lembrei na hora de outro paciente, o que entrou 2 semanas antes. A mesma cicatriz, mesma posição, mesmo formato. Na hora, achei que era coisa da minha cabeça. Mas fui no sistema, digitei o nome do paciente anterior. Nada. Só constava como transferido. Quando tentei acessar o PDF do atendimento, apareceu um aviso que eu nunca tinha visto, nem nos estágios. Acesso indevido. Paciente restrito. Era como se ele não existisse mais, como se tivesse sido apagado. Aí eu tentei puxar a câmera do corredor. Eu sabia o horário exato que ele tinha sido levado para o raio-x. Fui no computador do posto. Chamei o supervisor de plantão para destravar a tela. E quando ele chegou, ele olhou o número da câmera, viu meu crachá e falou: essa não está gravando desde a semana passada. Tão com manutenção. Era sempre essa câmera, a do corredor lateral. Justamente a que dava acesso à ala isolada por biombo. Aquilo começou a mexer comigo. Não era mais medo de estar exagerando, era um incômodo mais profundo, mais silencioso. Uma sensação de que ninguém ali precisava explicar nada, que todo mundo já sabia que era assim, e só eu ainda achava estranho. Na madrugada seguinte, fui chamado pela recepção. Cheguei e vi o mesmo acompanhante de antes, o cara do óculos redondo. Só que dessa vez, ele empurrava uma maca com o lençol já cobrindo o paciente. Sem dar muito tempo para conversa, ele só disse: esse aqui é o último. Foi isso, só isso. Como se estivesse encerrando um ciclo. Como se estivesse trazendo algo para fechar. Eu pedi para ver o rosto do paciente. Ele hesitou, mas saiu da frente. Levantei o lençol até a altura do queixo. Cara, eu nunca vou conseguir provar isso, mas era o mesmo homem da cicatriz no pescoço. Mesmo nariz, mesma textura da pele, mesmo olhar vago. Só que dessa vez com os olhos fechados. Eu não sei se ele estava desacordado, ou se... Enfim, não falei nada, só cobri de novo. Assinei a entrada, coloquei o nome conforme constava na ficha e deixei que levassem. Fui para o posto, abri a ficha anterior e comparei as datas. Tudo diferente. Idade,
CPF, nome, endereço. Mas, mesmo rosto. Voltei para o sistema para puxar os registros de imagem. Raio-X, tomografia, qualquer coisa. Tudo com status. Indisponível por manutenção técnica. Fechei o computador e fui direto para a sala da direção. Eu não aguentava mais fingir que era coincidência. Bati na porta. O diretor clínico, um homem calvo, com jaleco aberto e caneta no bolso, me atendeu com um meio sorriso. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele já puxou a cadeira, sentou e disse: "Tem coisa que não se toca. Esses pacientes não se perdem. Eles só fazem parte de algo que não é nosso." Não era uma ameaça, era um aviso. E era calmo, sem acusação, sem desdém. Só como se estivesse dizendo: "Você entendeu, e é só isso mesmo." Eu levantei e saí, sem brigar, sem levantar a voz, porque não tinha mais para onde ir com aquilo. Depois daquela conversa com o diretor, eu terminei o turno como se fosse só mais uma madrugada. Mas no fundo, eu já sabia que era minha última. Não teve demissão, não teve advertência, nada formal. Só que na semana seguinte, tiraram meu nome da escala. Disseram que foi erro no sistema, que iam corrigir. Mas não corrigiram. No grupo dos plantonistas, ninguém tocou no assunto. Nem bom dia, nem boa noite. Só os mesmos avisos de sempre sobre mudança de leito, falta de luva, troca de biombo. Fiquei um tempo tentando entender se tinha exagerado, se era coisa da minha cabeça, se eu estava só vendo padrão onde não tinha. Mas cada vez que eu lembrava do rosto daquele paciente, a forma como ele entrou e depois voltou coberto, cara, não dá para inventar aquilo. É coisa que marca. Um dia, por curiosidade, ou sei lá, por insistência, fui até a unidade de novo. Era final de tarde. Usei o crachá antigo para entrar no sistema da sala de recepção, só para tentar puxar aquele registro do último paciente. Não sabia nem o que eu esperava encontrar. Talvez um nome diferente, alguma inconsistência, qualquer coisa que me desse alguma certeza. Mas quando digitei o código de atendimento, apareceu uma tela preta com uma frase no meio. Não era erro do sistema, era tipo uma resposta automática. Não tinha o logo do hospital, nem botão para voltar. Só a frase: "O que precisa ser visto, já foi." Fiquei parado ali, olhando para a tela, como se alguém tivesse falado comigo. Uma sensação horrível de que eu tinha mexido onde não devia, de que a resposta já tinha vindo, e eu só não entendi. Fechei tudo, levantei, fui embora, sem falar com ninguém. Na semana seguinte, comecei a enviar currículo para outras unidades, UPA, pronto-socorro, até o hospital particular de plantão noturno. Não consegui nada. Quando ligavam, perguntavam de onde eu era, e bastava eu dizer o nome do hospital para a conversa mudar de tom. Não sei se foi coincidência, não gosto de fazer teoria. Só sei que em São Paulo não consegui mais me fixar em lugar nenhum. Hoje em dia, tô fora da capital. Trabalho em plantões menores, interiorzão, cidade com menos de 10.000 habitantes. Aqui é outro ritmo. Às vezes, tem gente que demora 3 dias para chegar no posto. Mas, pelo menos, tudo que entra aqui tem nome, e histórico, e dor. Sabe, tem uma coisa que aprendi com aquilo tudo. Não foi sobre medicina, nem sobre sistema público, nem sobre cultura, é sobre cidade. São Paulo não é uma só. São Paulo é um monte de cidade empilhada, uma dentro da outra. Tem bairro que você nunca vai entender de verdade. E tem gente que você só atende, mas não encosta, só aceita, porque ali não é teu mundo. E tem uma ou outra parte dessa cidade que te olha de volta quando você enxerga demais. E nessas horas, é melhor desviar o olhar. Sabe aquele horário que o centro da cidade já está deserto, mas o barulho ainda fica preso no ar? Era meu segundo plantão naquela van da prefeitura parada embaixo do minhocão. Quinta-feira,
O ar quente grudava até no jaleco. A equipe da noite era reduzida. Tinha eu, uma enfermeira antiga que já conhecia todo mundo pelo nome e 2 técnicos que não paravam de cochichar no fundo. Na primeira noite me avisaram: você registra o que vê, não o que acha que viu. Riram. Achei que fosse piada de quem tá cansado demais. Mas naquela quinta, por volta das 11 e pouco, um homem veio andando do lado escuro do viaduto. Não apressado, não lento, só veio. A roupa parecia molhada, mas não estava chovendo. Camisa cinza, calça encardida, chinelo de dedo. Eu vi de longe que ele vinha com o rosto muito sujo, mas o olhar quieto. Calmo até demais. Parou na porta e ficou ali. Eu levantei, fui até ele. Perguntei se precisava de atendimento. Ele falou baixo: cheguei ontem, não tô dormindo por causa do barulho. E o peito pesa. Fiz sinal para ele subir. Ele entrou devagar, quase pedindo desculpa para o chão, enquanto sentava com aquele cheiro de jornal molhado que vem quando o suor seca errado. Eu já estava digitando o nome no tablet. Nome completo? Perguntei. Valdemar Alves. RG? Ele disse de cabeça. O número soou certo, nada estranho. Pressão irregular, mas sem sinais de crise. Pulso baixo, pupila um pouco lenta, mas sem substância no hálito. A ficha foi preenchida, dei um analgésico leve para aliviar a tensão e orientei repouso. Nada fora do padrão, só o jeito dele ficar calado enquanto o restante da van fazia barulho. Tinha gente discutindo atendimento do lado de fora, sirene de longe e ele ali, ouvindo tudo, mas sem reagir a nada. Na hora que ele foi embora, aconteceu a primeira coisa esquisita. A van travou. O motor tinha ficado ligado o tempo todo, como orientação da prefeitura, mas do nada falhou. Apagou o painel, luz interna, tudo. Ele desceu, agradeceu olhando para o chão e sei lá como, assim que pisou na calçada, as luzes voltaram. Um dos técnicos comentou brincando: ô doutor, você puxou energia demais aí. Ninguém deu importância. E eu não sou de inventar história para chamar atenção, mas guardei aquilo. Fiquei com a sensação de que o ar ficou um pouco mais leve quando ele saiu. No fim do plantão, fui revisar os prontuários para fechar o lote. Nome: Valdemar Alves. Quando digitei o RG para encerrar, apareceu: ficha já existente no sistema. Pensei que tinha registrado 2 vezes por engano, mas a ficha antiga estava lá. Criada em 2011, mesmo nome, mesmo número de documento. E a foto era ele, só com o rosto menos sujo. Morador de rua fixo da região do Minhocão. Último atendimento, 2015. Desaparecido. Fechei o sistema e olhei para a porta da van, como se alguém ainda estivesse ali fora. Mas não estava. Era só vento quente trazendo papelão e um som metálico dos trilhos do metrô. No dia seguinte, com a ficha aberta de novo, fui perguntar para uma das enfermeiras mais velhas se ela lembrava de um tal de Valdemar Alves. Ela levantou os olhos do relatório e disse só: tem gente que nunca foi embora, nem quando morreu. Não riu, nem explicou. E eu também não perguntei mais nada naquele dia. Na outra semana, terça-feira, o plantão foi mais calmo. Fiz os atendimentos do começo da noite quase no automático. Só que aquele nome não saía da cabeça. Valdemar Alves. A ficha duplicada, o rosto igual, a foto datada de anos atrás e a fala da enfermeira. Tem gente que nunca foi embora, nem quando morreu. Ela disse como quem só constata o clima. Na prática, o sistema da prefeitura não permite duplicidade por RG. E o nome tinha caído exatamente igual. Se fosse homônimo, beleza. Mas o número do documento era idêntico. Isso não era normal. No fim do turno, sem comentar com ninguém, abri de novo o prontuário do Valdemar de 2011. Vi que ele teve 3 registros entre 2011 e 2015, todos por dor torácica e insônia. Os atendimentos sempre ali, sob o viaduto, na mesma van. O último era de outubro de 2015. O médico da época anotou: paciente relata barulhos metálicos persistentes, dor em peso e sensação de estar sendo chamado.
entre aspas mesmo. Depois disso, o histórico parou. Sem alta, sem óbito. Só parou. Pensei que talvez fosse alguém parecido, mas não era. Eu lembrava bem. A pele ressecada como couro de sofá esquecido, a barba irregular, o olhar que parecia não piscar. Era ele. A foto antiga só não mostrava a sujeira. Decidi revisar as imagens da câmera de segurança da van. Um técnico do plantão me disse que os arquivos ficavam num HD na própria unidade móvel. A van gravava tudo por protocolo de segurança. Eu tinha autorização. Fui até o pequeno armário metálico onde ficava o equipamento. Peguei os registros de vídeo da quinta passada, organizei por horário. O momento do atendimento estava marcado no meu sistema. 11h16. Abri o vídeo. Vi a van por dentro, as luzes tremendo por causa da ventoinha. Eu apareço, sentado, digitando no tablet. Ouço minha própria voz chamando: "Pode subir, senhor." Mas ninguém entra. Eu me afasto para o fundo da van, faço sinal com a cabeça. Falo: "O senhor pode sentar aqui." Mas o banco está vazio. Eu puxo a caixa de luvas, preparo a medicação. Converso, pergunto sobre a dor, sobre o tempo na rua. As respostas vêm no áudio. A voz dele existe, grave, abafada, mas na imagem, nada. Eu tô sozinho o tempo inteiro. Olhei de novo, voltei o vídeo. Mesmo momento em que lembro claramente dele ter sentado ali na minha frente, onde eu medi a pressão, onde apliquei o remédio. Nada, nenhuma silhueta, nem distorção de luz. Só eu fazendo tudo, como se estivesse fingindo, como se estivesse encenando. Pausei, respirei, tentei pensar com calma. Voltei ao momento em que ele desceu da van. Na minha memória, ele agradeceu olhando para o chão e saiu andando devagar. No vídeo, eu apenas olho para o lado e murmuro um boa noite. Para ninguém. A porta se fecha sozinha. As luzes apagam. Por 5 segundos, a van fica escura. O motor falha. A ventoinha para. Tudo silencioso. E então, volta. Como se nada tivesse acontecido. Eu repeti esse trecho umas 4 vezes. Cheguei a chamar um técnico da TI da unidade, sob pretexto de checar possíveis falhas nos sensores de presença. Ele assistiu o vídeo inteiro comigo, sem estranhar a ausência de outra pessoa. Quando terminou, falou: "Doutor, pode ter sido falha de sincronização do áudio com o vídeo. O sistema está com uns atrasos no buffer, mas o áudio gravou, ó." Eu perguntei se já tinha acontecido de alguém aparecer no som, mas não na imagem. Ele fez uma careta, riu fraco e disse: "Câmera não é olho. Ela só grava o que passa pelo sensor. Às vezes não pega tudo. Na prática, isso significa que eu conversei com alguém, examinei, mediquei, preenchi ficha, tudo documentado. Mas não há registro visual de que ele estava lá. Decidi puxar o prontuário de novo e tentar excluir. Escrever uma errata, alegar duplicidade, mas o sistema não deixava. O botão de exclusão ficava acinzentado. Motivo: registro vinculado à imagem de arquivo oficial. Um link direto para o vídeo que eu tinha acabado de ver. Fui até a chefia técnica da área, mostrei os 2 prontuários. Disse que era um caso de erro de sistema. A resposta foi seca. Deve ser reaproveitamento de identidade. É comum em população de rua, deixa como tá. Tentei argumentar. Disse que o rosto era o mesmo, que não havia indício de falsificação. A mulher virou a tela, olhou para mim e falou: "Tem ficha ativa, doutor. Então atende. Se não tem, não perde tempo." Fui embora com um peso estranho. Aquilo não era um erro de sistema. Não era coincidência. Não era identidade falsa. Na volta para casa, parei no mesmo ponto onde a van costuma estacionar. Queria olhar de fora. Era quase meia-noite. Do outro lado da calçada, bem perto do pilar central do minhocão, tinha um amontoado de cobertores. 3 pessoas dormindo e uma figura em pé, imóvel, observando a estrutura metálica da van. Não cheguei perto. Só fiquei no carro,
com o vidro fechado, olhando. O corpo parecia velho, mas firme. Não se mexia. Não parecia pedir nada. Só observava. Como quem espera que o tempo acabe. Na manhã seguinte, voltei ao sistema para ver se a ficha do Valdemar continuava ativa. Não estava mais. Sumiu do histórico de pacientes recentes. Mas a ficha de 2011 ainda existia. Tentei puxar pela data do atendimento mais recente, pela minha própria matrícula. Nada. Como se ele tivesse vindo, sido atendido e depois apagado. Só ficou a duplicidade antiga. Só a que não faz mais diferença. Na minha última tentativa, liguei para o número do sistema que cuida da integridade de prontuários digitais. A atendente pediu o código do paciente. Quando passei, ela digitou, fez silêncio e depois disse: "Esse registro consta como inativo desde 2016. Há quanto tempo o senhor diz que atendeu ele?" Eu respondi só: "Sexta passada." Ela ficou em silêncio de novo e disse: "Pode ser erro de cache. Já vi ficha voltar do nada. Sistema da prefeitura é esquisito." E desligou. Desde então, nunca mais consegui reencontrar aquela ficha nova. Só a antiga, onde consta que ele foi atendido, mas depois desapareceu. Fiz mais 4 plantões naquela van depois disso. Nenhuma ficha com nome parecido. Nenhum rosto sequer próximo. Eu tentei esquecer. Me convenci que era cansaço, acúmulo de jornada, mistura de rostos, cheiro de suor e amônia na madrugada. Mas toda vez que estacionava a van sob o minhocão, eu olhava para o mesmo ponto. E quase sempre ele estava lá, imóvel, nunca vindo até mim de novo, nunca chamando, só de pé, olhando a van de um canto que não pega bem na câmera. Às vezes em frente a uma pilha de papelão, às vezes encostado num poste com fio desencapado. Ninguém mais parecia ver. Nem os outros moradores da rua, nem os técnicos, nem o pessoal da limpeza. Uma vez, perguntei por curiosidade para um dos fixos da área, um senhor que sempre varria os arredores da van em troca de lanche. Falei sem rodeio: "Você lembra de um cara chamado Valdemar que ficava por aqui?" Ele fingiu que não ouviu. Terminou de varrer, pegou o pão e foi embora sem responder. Fiquei com a frase da enfermeira presa na garganta por dias. Tem gente que nunca foi embora, nem quando morreu. Só que aquilo não parecia fantasma, nem coisa. Não é esse o nome que a gente dá. Era só alguém que não devia mais estar lá, mas continuava. Na minha última noite antes da troca de escala, choveu. Fiquei dentro da van, as janelas embaçadas, a rua deserta. Quando limpei um pedaço do vidro com a manga do jaleco, vi ele ali, na chuva, parado, o rosto encharcado, o mesmo olhar quieto, como se tivesse esperando ser chamado de novo. Mas eu não levantei, não abri a porta, só fiquei vendo ele se apagar na neblina da madrugada, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sei que ele estava, eu vi. E de vez em quando passo pela região, mesmo sem estar de plantão, eu diminuo a velocidade, só para ver se ele ainda está ali. E ele está. Mesmo sem ficha ativa, mesmo sem nome no sistema. Talvez São Paulo tenha mais mortos circulando do que a gente consegue contar. Ou talvez só tenha gente que nunca foi registrada viva.